Olá, tudo bom? Tudo na paz? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você esteja tendo um dia abençoado, que esteja sendo um dia assim de muita paz no seu coração. Não importa aquilo que você esteja passando, que seja um dia de paz, de tranquilidade, um dia de refrigério, um dia onde Deus esteja te dando diversas direções daquilo que você precisa ou não fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você saberia dizer hoje qual é a razão da nossa existência? Por que ainda estamos aqui na Terra? Para que nós ainda estamos vivos? Qual o motivo de nós estarmos aqui? Por que será que Deus ainda nos mantém? Tantas pessoas não acordam, chegam dormem, chega no outro dia e não acorda, ou não tem a bênção de continuarem vivas, não tem a chance de continuar o seu legado, a sua vida aqui nessa terra. E nós? Nós, principalmente aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, qual o objetivo da nossa existência? Nós vemos no livro de Filipenses, nós vemos duas coisas bem diferentes, duas coisas que são opostas, né? Nós vemos no capítulo 1, no versículo 21 de Filipenses, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, mesmo que eu morra, para mim é lucro. Mas enquanto eu estou vivo, o viver para mim é Cristo. Eu vivo para Cristo. Eu vivo para fazer as coisas que Cristo manda que eu faça. Eu vivo para obedecer a palavra de Deus, para seguir os propósitos de que Deus tem na minha vida. Eu vivo para seguir a orientação do Espírito Santo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E no capítulo 2, no mesmo versículo 21, capítulo 2, versículo 21, nós lemos assim: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Nós vemos dois tipos de pessoas. Nós vemos aquele tipo de pessoa que está preocupada em viver para Cristo, em obedecer a palavra de Deus, em cumprir, fazer cumprir na sua vida os propósitos que Deus tem para ele. Levar a sério as coisas de Deus, não negociar os princípios de Deus, viver para Cristo. E se morrer, é lucro. Por que o apóstolo Paulo fala essa questão de morrer ser lucro? Porque muitas vezes o viver para Cristo vai exigir o preço da nossa vida. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi apedrejado, chicoteado, esbofeteado, preso? Várias vezes. Pelo nome de Cristo, para fazer a obra de Cristo, para ir aonde Jesus mandava que ele fosse pregar o Evangelho. Várias vezes o apóstolo Paulo foi maltratado, foi preso, chicoteado, apedrejado,
espancado. Então, muitas vezes, o viver para Cristo vai nos exigir o preço da nossa própria vida. Seja a nossa vida física, seja a nossa vida social, seja aquilo que as pessoas vão pensar ao nosso respeito, a nossa reputação. Muitas vezes o viver para Cristo vai nos pedir um preço muito alto. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que para ele o viver é Cristo, não importa o que aconteça. Mas se ele morrer, é lucro. Em contraste com outro grupo de pessoas, como diz no capítulo 2 de Filipenses, versículo 21, o outro grupo de pessoas que trabalha única e exclusivamente para buscar os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E veja bem, eu não estou falando aqui nesse caso, e nem o apóstolo Paulo estava falando aqui nesse caso, de pessoas ímpias, não convertidas. Não! São pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que se dizem crentes, mas que mesmo dentro da igreja buscam os seus próprios interesses, buscam as suas próprias bênçãos, buscam a prosperidade a qualquer custo, a barganha com Deus. Qual o objetivo de nós estarmos vivos até hoje? E eu vou pouco mais além. Nós vivemos realmente para Deus? Será que nós podemos olhar para a nossa vida hoje e dizer que nós verdadeiramente vivemos para Deus? Será que nós vivemos para Deus ou nós vivemos para nós mesmos? E usamos a Deus como sendo aquele que nos dá uma condição de vivermos melhor? A nossa casa, o nosso lar, é para a glória de Deus ou para nós mesmos? Muitas vezes nós chamamos pessoas para visitar a nossa casa. E aí, quando elas chegam, a nossa casa está toda arrumadinha, toda perfumada, toda bem limpinha. Os nossos filhos estão todos bem vestidos, tomados banho. As coisas estão todas arrumadas. Se nós vamos servir alguma coisa para a visita, estão todas bem organizadas. E quando não tem visita? Quando estamos só nós? Será que nós agimos da mesma forma? Será que nós damos a importância para as pessoas de casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, a esposa, marido? Será que nós usamos com a nossa família as mesmas porcelanas, os mesmos talheres, os mesmos copos? Ou será que nem sequer comemos à mesa mais? A nossa casa, ela é para a glória de Deus ou é para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio benefício e para mostrar aos outros o quanto nós somos bem-sucedidos ou bem organizados? O que eu estou tentando dizer aqui, estou tentando trazer a nossa meditação hoje, é como é a nossa vida quando ninguém está vendo. Como que tem sido a nossa vida quando ninguém está por perto? Quando nós achamos que ninguém está nos vendo? As pessoas da igreja, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas de fora de casa, quando ninguém está vendo, como que nós nos comportamos? Será que nós nos lembramos que Jesus, ele nos vê
todo o tempo. Jesus vê tudo o que nós fazemos, não importa aquilo que seja, não importa aquilo que você esteja fazendo ou onde você esteja. Jesus está sempre olhando, vendo, analisando aquilo que você está fazendo e principalmente analisando os motivos do nosso coração. Será que nós temos deixado Deus nos ensinar a viver para Ele? Em nossos relacionamentos pessoais, com as nossas amizades? Será que nós temos refletido realmente uma vida para Deus? Ou vivemos para nós mesmos, do nosso jeito, da nossa maneira? É como eu quero, é como eu faço. Não importa quem esteja do meu lado. Não importa quem esteja preocupado comigo ou não, eu não me importo. Eu importo comigo mesmo. Hoje em dia nós estamos passando por dias em que as pessoas estão cada vez mais olhando para si mesmas e preocupadas em satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Hoje em dia, uma coisa chamada compadecer-se pela pessoa que está ao nosso lado, não se usa mais isso. Hoje em dia nós não temos mais empatia pelas pessoas que estão sofrendo, por aquelas pessoas que muitas vezes estão passando por necessidades. E é uma coisa interessante que nós chegamos ao absurdo de ter pessoas do nosso convívio que se suicidam e nós não entendemos o porquê. Nós estamos tão preocupados em viver para nós mesmos que nós não prestamos atenção nos sinais e nos avisos que as pessoas que estão ao nosso redor estão dando para nós. Sabe, muitas vezes a vida das pessoas que estão ao nosso redor está sendo um peso muito grande e nós não prestamos atenção nisso. Nós estamos tão preocupados em olhar para nós mesmos que nós não prestamos atenção no que os outros estão fazendo. E isso não é viver para Jesus. Porque Jesus, ele é bem claro. Jesus fala para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ao seu redor que quando nós fazemos qualquer coisa para qualquer um dos pequeninos que estão à nossa volta, nós estamos vivendo para Ele, nós estamos fazendo para Ele, nós estamos proporcionando a Ele um conforto, uma vida melhor. Nós estamos muitas vezes fazendo isso para Jesus. Quando nós fazemos para uma pessoa que está ao nosso lado. Talvez por um colega de trabalho, talvez por um familiar. E os nossos bens? O nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, eles são nossos verdadeiramente ou são de Deus? Eles estão livres para a obra de Deus, caso seja necessário? Ou nós nos colocamos barreiras para poder fazer a obra de Deus, talvez com o nosso carro, levar um irmão num médico ou em algum lugar que seja necessário? Ou às vezes até hospedar uma pessoa que esteja fazendo uma obra na igreja ou alguma coisa assim? Será que os nossos bens, os nossos bens materiais estão à disposição da obra de Deus? Uma vez que foi Deus que nos deu, uma vez que tudo que nós temos nos é proporcionado por Deus? Até onde nós estamos dispostos a viver para Deus?
Até onde nós estamos dispostos a viver para Jesus? Até onde nós estamos dispostos a olhar para Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que eu tenho é teu, usa como melhor lhe aprouver, como melhor for para o Senhor. Muitas vezes nós estamos deixando de ser abençoados porque nós não abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós deixamos de receber aquilo que nós pedimos para Deus, porque a palavra de Deus ela é bem clara, ela diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio proveito. Pedimos de uma forma egoísta só para nós. Quantas pessoas eu conheço que dizem que gostariam de ganhar na loteria, na Mega Sena, na quina, ou seja lá, aonde for, para poder nunca mais trabalhar, para poder até ir embora, sair da cidade, talvez até deixar a sua própria família. Deus não tem como abençoar essas pessoas. Porque Deus não compactua com as coisas que vão contra os princípios de Deus. Deus não vai permitir que uma bênção que Ele te dá destrua o seu casamento, despedace a sua família. Deus não vai permitir que uma bênção que você receba te tire dos caminhos de Deus. Então, muitas vezes, nós não recebemos porque pedimos mal. Em outras vezes, nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus para poder receber as bênçãos. E é aí que Deus fala conosco, nessa palavra de Filipenses, que quando nós vivemos para Cristo, quando nós vivemos para Deus, nós esperamos o tempo de Deus. Nós esperamos e confiamos que Deus vai fazer o que é melhor para nós. Jesus vai cumprir as suas promessas, mas no tempo dele, do jeito dele, na hora dele. Quando nós vamos observar as promessas que Deus fez para Abraão, quanto tempo Abraão esperou para que seu filho nascesse? Para que Deus fizesse um milagre no ventre de Sara e ela pudesse engravidar, uma vez que Sara era estéril? Quanto tempo demorou o cumprimento da promessa? A promessa que Moisés teve de tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. A promessa se cumpriu para o povo, mas Moisés não viu o cumprimento da promessa para ele, porque ele mesmo não entrou na terra prometida. Deus falou para Moisés: sobe no monte, você vai enxergar a terra prometida de lá, mas você não vai entrar. Então, muitas vezes, quando nós nos colocamos a fim de viver para Deus, viver para Cristo, ter uma caminhada com Deus, cumprindo aquilo que Deus tem para nós, nós estamos sujeitos às coisas como Deus quer, da forma como Deus coloca para nós. E será que nós estamos verdadeiramente dispostos a viver para Cristo? Porque o morrer é lucro? Ou nós estamos preocupados em correr atrás dos nossos interesses, das nossas coisas, das nossas vontades e não das de Jesus? Eu queria trazer, sabe,
essas perguntas para que a gente pudesse pensar na nossa vida e verdadeiramente enxergar o motivo pelo qual nós estamos passando por algumas dificuldades que passamos. Nós andamos proclamando que vivemos para Cristo, que somos crentes, que fazemos a obra de Deus, mas muitas vezes, quando algumas coisas nos são cobradas e nos são colocadas como teste, alguma prova, alguma coisa que chega para nos desafiar, nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos aonde está Deus. Deus virou as costas para nós. Mas a igreja de Cristo, ela precisa viver para Cristo. A noiva de Cristo precisa viver para Cristo. E viver para Cristo implica em deixar de lado tudo aquilo que nós queremos. Senhor, que se cumpra a tua vontade, não a nossa. Senhor, que venha o teu reino. Viver para Cristo, ele tem como consequência nós deixarmos as nossas vontades, aquilo que nós queremos, de lado. E não recebermos mais, a não ser pela misericórdia de Deus, aquilo que nós queremos. Porque a palavra de Deus também nos promete que quando nós nos agradamos do Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Quando nós vivemos para Cristo, nós conseguimos entrar nas promessas de Jesus e receber essas promessas em nossas vidas. Mas não porque nós queremos, mas porque Ele quer. Não porque é a nossa vontade, mas porque está sendo feita a vontade dEle. E nós recebemos essas bênçãos para que nós sejamos bênçãos na vida dos outros que estão ao nosso redor. Então que nós venhamos hoje a responder essas perguntas, a pensar um pouco nesses dois textos de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, e Filipenses, capítulo 2, versículo 21, e perguntar para nós mesmos, olharmos para dentro de nós e responder em qual desses dois grupos nós estamos nos encaixando hoje. Em qual desses dois grupos nós estamos enquadrados? Nós somos aqueles que vivemos para Cristo e morrer para nós é lucro, porque nós sabemos que vamos viver com Ele na eternidade? Ou nós buscamos os nossos interesses, as nossas vontades, e não as de Cristo, e não as de Deus? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu trabalho, a sua empresa, seja lá aquilo que você faz, as pessoas que te rodeiam e que você ama. Seja tremendamente abençoado. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra a várias outras pessoas, a todos os lugares, aonde for da vontade de Deus que esse vídeo chegue. Pegue essa palavra, seja um missionário de Deus. Envie essa palavra para os seus contatos de WhatsApp, de Telegram, nas suas redes sociais.
Permita que outras pessoas possam ser despertadas a pensar nessas perguntas, a pensar nesses textos, nessa palavra de Deus. E de repente a dar uma reviravolta na sua vida, para que ela possa ser tremendamente abençoada e possa usufruir das promessas de Deus sobre a vida dela, sobre a família dela, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado, seja feliz, seja próspero. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.